E assim, Senhor, neste momento pedimos o teu amparo e a tua proteção para todos nós que estamos aqui presentes, encarnados e desencarnados, para que possamos tirar os melhores proveitos desses momentos em que estamos juntos, em que trocamos as nossas energias e que, com certeza, Senhor, vão de trazer o benefício que precisamos, o benefício para que todos nós possamos aprender um pouco mais a seguir a vida de uma forma mais adequada, de uma forma mais precisa. Fica conosco, nos ampara e nos protege hoje e sempre. Graças a Deus. Quando eu soube que a pessoa que ia fazer a palestra não poderia vir, eu fui buscar um livro de remédio que eu gosto muito e abri numa página. Quando eu abri a página vinha medo. Aí eu primeiro, obviamente, faço as minhas orações, peço a espiritualidade que me ajude, que me ampare. E veio medo. Eu falei, nossa, Frei José, eu já falei tanto sobre medo, mas, se é necessário, vamos falar sobre medo. Nisso, meu telefone tocou e estava longe, e eu fui buscar o telefone, fui atender quem estava me chamando. Quando eu voltei, tinha outra página aberta. E a página aberta era exatamente auxílios invisíveis. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu faço? Eu vou ficar com a primeira página, vou ficar com essa, que enquanto eu fui lá, no lugar onde eu estou não venta muito, não tem muito vento, essa parte da casa. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Depois, lendo as duas coisas, eu vi como uma coisa tem muito a ver com a outra, muito, né? Então, nós vamos começar a falar sobre medo, porque hoje, infelizmente, é algo recorrente, né? O medo é algo que nós temos desde a nossa fase, antes da nossa fase hominal, né? Na nossa fase animal, os animais também têm medo, né? O rato tem medo do gato, a girafa tem medo do leopardo, enfim, todos nós, mesmo na nossa fase animal, nós temos alguns medos, né? O gato tem medo de água e assim por diante. Todos nós temos, desde a nossa fase animal, nós temos medo. E isso é uma coisa que, obviamente, é natural. Até depois que a gente passa do animal para o hominal, o homem primitivo também tinha medo, né? Mas aí era um medo de intempéries, medo de um outro animal, medo de um outro, de uma agressão de um outro ser igual a ele, enfim. Nós estamos sempre convivendo com os medos. Mas os medos, esses medos que nós estamos conversando agora são naturais, porque nasce de um perigo iminente. Obviamente, a gente vai ter medo. Se aquilo nasce de um perigo ali premente, nós vamos ter medo. Isso é natural, faz parte do ser humano, faz parte no nosso processo psicológico. Então, nós temos o medo, que é natural, né? E temos os medos, e nesses medos que são naturais às vezes, e nós vamos ver outros medos que não são tão naturais, as reações são variadíssimas, né? Tem uns que fogem, e esses que fogem podem ser chamados de prudentes, de quem tem bom senso, mas também podem ser chamados de medrosos, dependendo do medo que for. Tem aqueles que paralisam, e esses são os mais sérios, porque quando nós vamos ver que existem medos psicológicos, realmente esses são mais complicados e esses são os que trazem mais problemas depois. Então, tem aqueles que paralisam, né? Que ficam ali estáticos, amedrontados, assustados, né? E que são vistos como indecisos, são vistos como incapazes, e que não sabem tomar decisões, e que ficam ali paralisados e assustados. Existem também aqueles que enfrentam. E os que enfrentam são conhecidos como corajosos, né? Os que enfrentam seus medos, destemidos, corajosos, mas que também podem ser imprudentes, né? Dependendo de como você vai enfrentar os seus medos. Eles também podem ser imprudentes. Então, todas as vezes que nós falamos do medo, nós vamos ver que esses medos têm um lado
alguns muito positivos e outros nem tão positivos. Vai depender das reações e do momento em que nós estamos para enfrentar esses medos. Desses 3 medos que nós conversamos agora, o que mais preocupa, o que mais nos chama atenção e o que mais nós temos que ter cuidado é justamente com aqueles que paralisam. Porque aquele que você vê um perigo ali, premente, e você foge, é natural. É natural que você faça isso. Mas nós vamos ver que não é tão natural em outras ocasiões. E também é a mesma coisa quando tem aqueles destemidos que querem enfrentar e que às vezes são imprudentes mesmo. Mas o que paralisa é algo que é muito, muito preocupante, porque se não for trabalhado, ele paralisado, você com medo, você paralisa a sua vida, você posterga as coisas que você precisa fazer, você não tem qualquer tipo de segurança naquilo que você precisa fazer, e às vezes você posterga até programas reencarnatórios exatamente pelo medo. Não vou fazer, não sei se vai dar certo, eu prefiro não fazer. Então, nós precisamos ver, analisar, cuidar, fazer assim, uma análise muito, muito profunda sobre os nossos medos. Do que é que eu tenho medo? Esse medo que eu tenho é um medo real, é um medo necessário, é um medo de prudência, é um medo de bom senso, de equilíbrio, ou é um medo que, de repente, paralisa e que eu fico estática, sem tomar qualquer tipo de atitudes necessárias para que a minha vida ande, para que eu possa ir em frente nas coisas que são necessárias, né? Mas, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos, exatamente, né? Nós vamos tendo que aprender quais são esses medos que nós sentimos dentro de nós. Nós, às vezes, não damos conta de que existem medos que a gente pensa que não é medo, mas que é. Existe também o medo psicológico, não só aquele que paralisa, mas o psicológico é o medo do imaginário. É aquela pessoa que tem medo de algo que não sabe se vai acontecer, ou se acontece, ou se não acontece, e com isso traz um sofrimento incrível, traz, às vezes, desarmonia para a família, traz desarmonia para o casal, traz desarmonia para a sua vida de trabalho, que é o medo imaginário. Eu acho que o meu marido pode estar me traindo. Aí, como nós temos uma imaginação extremamente fértil, nós começamos a criar essa história dentro de nós e começamos a acreditar naquilo como se verdade fosse, e muitas vezes não é. E aquilo vai acabar criando um desgaste grande na relação, um desgaste grande. Eu acho que o meu patrão vai me mandar embora. Então, eu tenho quase certeza que vai, eu não sei o que eu faço. Aí você cria, porque nós somos extremamente imaginativos. Infelizmente, e nós geralmente usamos esse imaginário para um lado negativo, né? Não existe tanto otimismo como a gente deveria ter para as coisas que nos acontecem. Então, esses medos imaginários podem nos trazer, nos causar profundos desequilíbrios emocionais, o que vão nos deixar também paralisados, né? Medo de não dar conta de algo que vai ter que fazer, eu não vou acertar, eu não vou fazer, eu não sei fazer. Ou seja, é de uma insegurança muito grande e que nós, infelizmente, paralisamos a nossa vida. Hamed, nesse livro que eu gosto muito de ler, que eu estava dizendo a vocês que eu abri, que é um modo de entender, diz que há vários medos que trazem esses danos terríveis, né? E que nós, às vezes, não damos a devida importância que aquilo é gerado pelo medo. E nós não levamos para o lado do medo. E o cerne é o medo, né? O pessimismo, por exemplo, é um medo. Muitas e muitas vezes nós somos pessimistas exatamente com medo de enfrentar aquilo. Não vai dar certo, eu nem vou tentar. Por que não vai dar certo? Por que eu não vou tentar? Porque eu tenho medo. E nós não verbalizamos isso e nem dizemos para nós mesmos, não vai dar certo porque eu não sei fazer, outra coisa. Mas eu posso fazer, eu tenho condições de fazer. E tenho medo? Medo de quê? Ou seja, traz essa insegurança enorme que nós temos, às vezes, dentro de nós, e que nós não enfrentamos e precisamos enfrentar,
esses medos que nos rondam, para que a nossa vida possa andar, para que a nossa vida possa deslizar. Não é ser desabrido. Ah, sou capaz de fazer, não. Não. Aí já passa a ter temerário, porque você vai se meter em algo que você queira fazer e que você não está preparado para aquilo, que você não tem condições de fazer. E que muitas vezes as pessoas um pouco menos cuidadosas com o seu caminhar, elas podem, de repente, tomar umas decisões de se meter a fazer algo que elas não têm condição nenhuma de fazer. E isso também é complicado. Mas agora, aquele medo que te traz insegurança, aquele medo que te paralisa, aquele medo que você não faz com medo de errar, e que nós vamos encontrar lá no fundo de tudo isso uma coisa chamada orgulho, medo de errar. Então, aí nós temos que realmente parar e dizer, mas eu estou com medo de quê? Muitas e muitas vezes, às vezes, principalmente nessa época de Enem, nessa época de prova, as pessoas ficam, eu estou com medo, não vai dar certo, não vou fazer, eu tenho medo de errar, eu tenho medo se eu sei. Gente, se vocês sabem, tenham confiança. Se a gente sabe que sabe, então enfrenta, vamos enfrentar. Deixa os nossos medos para trás e vamos enfrentar aquilo que realmente é importante para nós. Né? Às vezes nós temos decisões importantíssimas para tomar, decisões que às vezes vão nos trazer benefícios imensos e que por medo nós nos acovardamos, né? Entre aspas. Então, esse medo de tomar essas decisões, e muitas vezes, por exemplo, vocês querem ver uma coisa que é proveniente do medo? É o toque. Eu tenho que lavar as mãos muitas vezes, porque eu posso pegar uma doença, e essa doença pode me trazer. Aí você começa a criar, volto a dizer que nós temos uma imaginação extremamente fértil, né? Então, os toques são isso, porque os toques nada mais são do que rituais que você acaba levando para a vida ao excesso, né? De uma forma em que você não consegue dominar aquilo. Então, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir, eu tenho que não, volta, e não, eu tenho que novamente voltar para saber se eu fechei a porta. Você volta, fecha a porta, mas você volta de novo, porque você não tem certeza que fechou a porta. Então, isso é medo, gente. O toque começa com o medo de que algo possa dar errado. Isso a gente tem que ficar bem claro. As depressões começam com medo. E às vezes chegam às raias tão graves de pessoas que às vezes ficam na cama e não levantam, é porque medo de enfrentar a vida, medo de encarar determinadas coisas. E a gente, de repente, não tem a imaginação, a capacidade de ver que ele está inserido na nossa vida de uma forma muito clara e de uma forma meia complicada, que nós não damos nome aos bois, justamente porque a gente quer fugir do problema. Ou porque a gente não quer encarar aquele problema como se medo fosse, né? Então, essa falta, às vezes, de motivação, nós temos uma falta de repente, uma motivação, não, nada para mim dá certo, eu não vou fazer nada, não, deixa para lá, aí não dá, eu não sei fazer, eu não vou fazer, não vai dar certo, deixa para lá, sabe? Aí você faz o estritamente necessário para viver. Você vive aquela vidinha, aquela extremamente necessária, você faz exatamente o que for possível para que você tenha uma vida razoável. Você não tem, não é destemido, não é questão de destemido com desabrido, não como se você fosse tomar decisões que não são corretas, não é isso. É justamente enfrentar as coisas que nos acontecem, enfrentar as coisas que nós estamos perto de nós e que nós dizemos, não, eu vou conseguir, eu tenho certeza, porque isso a gente precisa ter. Então, essa falta de motivação da vida, esses medos, consomem uma energia enorme de todos nós. E essas energias é que vão nos consumindo de tal forma até nós chegarmos nos processos depressivos. Então, entender que o processo depressivo geralmente começa com os nossos medos, e olha, se nós formos analisar bem, nós temos muitos, muitos medos. Nós somos rodeados de medos, né? Medos imaginários, medos reais, mas com certeza nós precisamos enfrentá-los de alguma forma, principalmente os imaginários, né?
Os imaginários, porque realmente eles crescem e também nos paralisam. Não se esqueçam que o medo paralisa a gente. Medo deixa a gente realmente de uma forma complicada diante da vida, porque, como eu disse ainda há pouco, nós podemos até parar um processo necessário para a nossa evolução no caminho da reencarnação e a gente não faz por medo. E aí, quando eu comecei a pensar nisso tudo, eu digo, meu Deus do céu, mas uma das coisas que também nos faz não ter medo é justamente a falta de fé. E que nós vamos cair naquela parte que eu abri, né, que são os auxílios invisíveis. Porque a falta de fé em Deus, em nós e no próximo. Quando nós não temos fé em nós mesmos, quando nós não nos analisamos e não sabemos a capacidade que nós temos de enfrentar determinadas coisas, de assumir determinadas coisas, obviamente o medo nos consome e nós paralisamos. Se nós estamos sempre desconfiados do próximo, se nós estamos sempre achando que o próximo há de nos fazer alguma coisa, há de nos trair, há de trazer algum tipo de malefício para nós, de dor, de sofrimento, enfim. E aí nós também paralisamos, que não, eu não confio em ninguém, eu não acredito em ninguém, as pessoas não são confiáveis, as pessoas não valem a pena, quer dizer, paralisamos novamente. E é falta de fé em nós. É claro que nós vamos ter um pouco mais de cuidado de analisarmos por onde andamos, com quem andamos e como fazemos as coisas. Mas, geralmente, nós temos essa capacidade de nos acomodarmos a determinadas situações e para nós é cômodo. Não, eu não vou, prefiro não ir, eu tenho medo, não vai dar certo. E isso é cômodo. Porque os desafios da vida são feitos exatamente para que a gente possa superá-los. E, às vezes, o desafio está ali na nossa frente e nós somos incapazes de querer. E, às vezes, são momentos, são coisas mínimas, né? São coisas mínimas, como diz a pergunta 909 lá, do Livro dos Espíritos. O que nos falta é vontade. Porque são coisas que nós podemos vencer. São coisas que nós podemos fazer, mas por medo nós não fazemos. Ou por medo, ou por comodismo, ou por falta de vontade mesmo, né? Então, essa falta de fé em nós, no próximo e principalmente em Deus, é que nós vamos cair nessa página que eu tinha começado a ler, que se chama Os Auxílios Invisíveis. E o primeiro parágrafo desses auxílios invisíveis diz o seguinte: nem sempre conseguimos perceber com lucidez os auxílios espirituais que recebemos do mais alto. No entanto, nossa existência é controlada por uma fonte divina, perfeita e harmônica, cuja única intenção é a evolução das nossas almas. Então, volta aqui, obviamente, está sempre ligado. Quer dizer, se eu não acredito que eu tenho uma fonte divina que me ajuda, se eu não acredito que há um amparo espiritual que há de me segurar nas horas mais difíceis, se eu não acredito que nos momentos de dificuldade há de chegar até nós, isso em âmbito pessoal, em âmbito familiar, em âmbito do trabalho, em todo e qualquer tipo de convivência humana, se nós não acreditarmos que naquele momento nós vamos ter um auxílio maior de Deus, da espiritualidade que nos assiste, dos nossos mentores espirituais, nós vamos sofrer muito. Nós vamos ficar muito, muito desiludidos com a vida, e é justamente que nós caímos ali no medo, né? Então, isso são coisas que nós precisamos cultivar e ver até que ponto a nossa fé ela é forte, até onde eu digo, não, tudo está certo, Deus está aqui e Deus é que está no comando, Ele é a criação divina e, como diz Hamed aqui, é a fonte divina que há de nos comandar e de nos trazer as coisas melhores. Então, é procurar saber exatamente como está a nossa fé, como nós estamos andando diante desses processos que a vida nos impõe, de todas as maneiras, de todas as formas. A vida é um desafio constante, ela está sempre nos mostrando algo que nós precisamos fazer e que nós precisamos transpor o obstáculo, coisa que nós às vezes não fazemos. Transpor obstáculos é algo muito importante.
É algo que nos dá uma satisfação grande. Olha, quando a gente... Eu acho que todos vocês aqui, com certeza, já tiveram essa oportunidade de repente, realizar alguma coisa que diz, puxa vida, eu consegui, eu venci, eu superei. É justamente você acreditar em Deus e vencer o medo. Essas duas coisas estão muito ligadas. Então, é esse o processo que você precisa andar. Até onde eu tenho medo, até onde eu sou uma pessoa que não tem uma capacidade, não quero ter, não tenho vontade de ter a capacidade de enfrentar os meus medos e seguir adiante na vida, e até onde eu tenho fé em Deus, de que Ele está conosco, de que Ele nos ampara sempre, sempre. Seguindo aqui, Hamed diz o seguinte: o Criador, guardião de tudo que existe, artífice da máquina da vida, nos protege de forma contínua, suprimindo-nos interna e externamente, quer reconheçamos ou não, como verdadeira a vida providencial. Quer dizer, acreditando ou não, nós tendo ou não tendo fé em Deus, nós somos assistidos por Ele. A vida é providencial, Ele há de estar conosco, mesmo naquele. Mas se nós acreditarmos, a nossa vida será muito mais fácil, a nossa vida será muito mais tranquila, a nossa vida será muito mais harmoniosa conosco, nós levamos muito mais harmonia para os outros, porque a gente tem fé, a certeza de que não estamos sós, de que nas horas mais difíceis as coisas vão acontecer de uma forma adequada. Mesmo que aquilo venha de uma forma que não nos agrade muito, porque nós não sabemos o que nos preserva o futuro. Às vezes nós pedimos certas coisas a Deus e Deus não nos atende, a gente fala, puxa vida, eu pedi tanto a Deus, e Ele não me atendeu. E lá na frente a gente vai ver, graças a Deus, Ele não me atendeu. Porque se tivesse atendido, infelizmente as coisas seriam complicadas, eu não teria vencido e superado aquilo que eu venci e superei. Então, gente, é ter essa fé, essa certeza de que nós não estamos sós, que o bem sempre vai vencer o mal. Isso é da lei divina, isso é a lei. Só que eu não sei se o mal vai vencer, se o bem vai vencer daqui um mês, um ano, 10, 50, 100, 200, mas nós temos que saber que o bem sempre vai sair vencedor. Continuando aqui, Hamed diz o seguinte: não podemos acreditar que somos órfãos do universo, porque nós não somos órfãos do universo. Nós somos criaturas, filhas de Deus, e que Ele há de olhar por cada um de nós. Nós temos Jesus que comanda este planeta e há de olhar pelo planeta, que ama cada um de nós, que na verdade somos seus irmãos filhos, porque Ele cuida de nós desde a criação deste planeta por Ele. Podemos chamar Deus de providência, uma vez que o seu pensamento é que provê o espaço cósmico. É a providência mesmo, é a providência divina que nos ampara, é a providência divina que nos traz a ajuda necessária nas horas difíceis. Gente, infelizmente, a fé não se impõe. Infelizmente, a fé você não compra. Infelizmente, a fé é um processo de construção, às vezes de várias encarnações. Mas um dia, nós precisamos começar a dar esse pontapé de saída e ir buscar dentro de nós essa fé que está lá, latente, dentro de nós, e que precisa desabrochar. É isso que precisa. Nós temos sementes de fé lá dentro. Porque, como diz o Cristo, se nós tivéssemos a fé do tamanho de uma semente de mostarda, nós conseguiríamos transpor montanhas. E nós temos essa fé, com certeza temos. Nós só precisamos ir buscá-la, cultivá-la e deixá-la desabrochar. Ela faz parte de cada um de nós. Seguindo, ele diz assim: quando cremos que os auxílios invisíveis fazem parte da nossa existência, desenvolvemos o potencial de religiosidade e encontrar Deus em nós. E é verdade, nós somos muito mais ajudados do que a gente pode imaginar.
E nós não damos conta para isso. O Frei José costuma brincar, dizendo que, às vezes, ele é chamado de sorte. Meu nome, vocês podem me chamar de Frei José, mas às vezes me chamam de sorte. Ai, que sorte que eu tive, menina, eu ia atravessando a rua, mas de repente eu consegui alguma coisa me segurou e eu não passei. Ai, que sorte que eu tive, eu ia fazer uma bobagem, mas graças a Deus eu não fiz. Que sorte que eu tive. Então, às vezes, ele é chamado de sorte também. Quer dizer, nós temos esses amigos espirituais que nos livram, que nos amparam, que nos protegem, que nos ajudam, e a gente chama de sorte. Então, Frei José já disse que o segundo nome dele é sorte. E isso é uma coisa que nós precisamos, de repente, ver e dizer, meu Deus, eu fui livrada, que bom, que coisa boa, que ajuda que eu tive, que amparo misericordioso que eu tive. Obrigada, amigos espirituais. Obrigada. Olha, gente, a gratidão é algo tão profundo. Não é só a gratidão pelo próximo, que às vezes nos dá certas coisas, mas é a gratidão a Deus, de nós estarmos aqui. Cada um de vocês está nas suas casas. Graças a Deus, em condições de ter ou um computador, ou um iPad, ou um celular, que possam estar aqui ouvindo. Gente, isso aí ter que ser muito grato. Porque eu estou ouvindo, porque eu estou sim, vendo, porque eu estou andando, porque eu estou cônscia das minhas faculdades mentais. Isso é agradecer, gente. É saber que nós somos privilegiados. Não é só olhar o lado ruim das coisas, é olhar o lado bom. Quantas coisas boas. Eu acredito piamente que todos nós aqui almoçamos no dia de hoje. Só não almoçaram aqueles que não quiseram ou aqueles que, infelizmente, não puderam. E acredito também que todos nós que estamos aqui vamos jantar, porque temos condições para isso. E é uma forma de nós pensarmos nisso, é agradecendo a Deus por tudo isso. E aqui, por último, então, é como se fosse uma prece, né? Que nós podemos ler e depois nos preparar para o nosso passe. Né? Eu acho que vale a pena. Com muita propriedade, disse Cristo Jesus, em verdade vos digo, se tiverdes fé com um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Nós já tínhamos falado sobre isso, né? O auxílio invisível chega a todos nós com a mesma sutileza com que os raios do sol fazem aparecer o dia. Justos e injustos recebem invariavelmente o supremo divino, o suprimento divino. E ele desce imperceptível sobre as criações e sobre as criaturas, como um orvalho fecundo e fundamental à nossa vida de espíritos imortais. E ele chega até nós de uma forma muito, muito profunda. Basta nós abrirmos os nossos corações, porque com certeza ele há de chegar até nós, nos envolver de uma forma muito especial para que possamos transpor os obstáculos que a vida nos impõe. Vamos nos sentar de uma forma bem relaxante. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar profundamente e pedir a essa espiritualidade que nos assiste e que nós com certeza temos. Todos nós temos os nossos mentores espirituais. E neste momento, ele está ao lado de cada um de vocês, trazendo os benefícios que cada um de vocês precisa para que vocês possam transpor os obstáculos da vida. Vem através do nosso chácara coronariano todos esses benefícios que podem chegar do mundo espiritual. Deixa que ele invada o nosso corpo de uma forma completa e total. Deixem que ele transponha todas as dificuldades que nós possamos existir para que flua dentro de nós a vontade de superar. Deixa que ele cuide dos nossos órgãos, das nossas células, para que possamos ter o que de melhor podemos ter enquanto encarnados, a saúde do corpo, o equilíbrio do espírito. Que nós possamos vencer tudo isso, que nós possamos vencer os momentos difíceis que a vida nos impõe,
quer na vida pessoal, quer na vida de relação. Mas nós precisamos vencer, com a ajuda dele, vamos vencer. Seremos inundados nos nossos corações, no chácara cardíaco, o chácara dos sentimentos, em profusão de paz, de compreensão e de serenidade, de caridade, de fraternidade, para que possamos inundados desses sentimentos positivos, afogarmos os negativos que, infelizmente, ainda pululam dentro de nós. Ajuda-nos, Pai, a equilibrar as nossas emoções. Quantas e quantas vezes nós, infelizmente, não sabemos lidar com as nossas emoções. E, através do chakra Gassa, nós te pedimos neste momento, limpa-os, limpa-os completamente, para que os benefícios dos bons fluidos possam envolvê-lo e que nós possamos saber lidar melhor com as nossas emoções. Nos inunda, Senhor, com as tuas bênçãos. Inunda a nossa casa com as tuas bênçãos. Que cada cômodo da casa, neste momento, seja visitado por esses queridos amigos e levem até eles os fluidos necessários para que a paz, a tranquilidade, o equilíbrio, a paciência, a tolerância, a compreensão, a serenidade e principalmente o amor reine em cada ponto da nossa casa. Reine nos nossos corações. Reine, Senhor, nessas águas que estão perto de nós, para que nós, ao tomá-las, Senhor, possamos sentir esse alívio imediato que sentimos quando um bálsamo misericordioso, através desses amigos espirituais, nos chegam nos momentos precisos. Nós te agradecemos muito por podermos estar aqui. Te agradecemos profundamente por estarmos aqui irmanados todos numa corrente forte, numa corrente onde a fé, com certeza, reina nos nossos corações e na certeza de que não estaremos sós jamais. Que os nossos mentores espirituais recebam a nossa gratidão por estar sempre conosco, por olhar por nós, por orar por nós, por estar sempre nos livrando do mal, por estar sempre nos intuindo para o bem. Obrigada, Senhor. Fica conosco, fica na nossa casa, nos envolve e que possamos ter uma semana livre dos medos e com muita vontade de termos boas realizações. Graças a Deus.